Estamos de volta com o seu programa Manhã News. Muito bem, estamos de volta, 10 horas e 55 minutos. Já está na tela comigo Bruno Cecim. A gente vai falar sobre esse universo criado pelo pai do Bruno, Vicente Cecim. O Bruno, ele é fotógrafo e ele cria arte a partir da obra do pai. Bom dia, Bruno. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Nova Belém, ao programa Manhã News. Bom dia. É uma honra estar conversando contigo. E para a gente imergir nessa viagem, essa imersão em Andara. Bom dia, Bruno. Bom dia. Gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar explicando um pouco mais sobre esse novo projeto, né? E fico muito feliz de estar aqui nesse feriado de Corpus Christi. E vocês são a primeira rádio que eu estou dando entrevista, então vai ser muito especial. Que bacana, que bacana. Bruno, tu estás com um projeto Sonhos Verbais. Fala um pouco para a gente desse teu projeto. A gente tem aqui um material que nós vamos rodar daqui a pouquinho, para que a gente entenda um pouco como foi a criação, qual foi a tua fonte de inspiração para esses trabalhos e esse teu projeto que mescla fotografia, literatura, o audiovisual. Fala um pouco para a gente desse novo projeto que tu estás lançando agora. Tá bom. A inspiração maior é o meu pai, né? O Vicente Cecim. Eu sou filho do Vicente Cecim, um grande escritor que também foi cineasta, jornalista, é muito conhecido aqui em Belém e também ganhou prêmios fora, aqui do Pará, no Brasil, em São Paulo e fora do Brasil também, né? Então, um escritor premiado e faleceu há 2 anos atrás, né? Eu estava em tratamento de câncer e aí pegou o Covid e infelizmente veio a falecer, veio nos deixar. E de lá para cá eu venho feito várias homenagens a ele, né? Como eu trabalho com fotografia e vídeo, também sou cineasta, fotógrafo, artista visual, fiz um documentário assim que ele faleceu e agora estou me envolvendo com música. Foi lançado ano passado, né? É recente. Como? Esse documentário, inclusive, tu lançaste ano passado. É bem recente, foi bem legal a repercussão, tem várias participações de pessoas, inclusive conhecidas, o prefeito de Belém, que era amigo dele, críticos literários, escritores, várias personalidades comentando sobre ele, né, um pouco da vida dele. Foi um filme bem legal. E agora eu me lancei um desafio, uma coisa que veio para mim assim, que foi essa coisa de trabalhar com música também, né? Eu nunca tinha feito uma experiência mais séria como está sendo essa com música. Eu sempre levei a música como um hobby. Na minha juventude eu cheguei a ter bandas, participar de bandas, tocar alguns instrumentos, fiz aula de percussão, né? Aprendi a ler partitura, tudo mais, mas nunca me envolvi tão assim como eu estou agora. E aí eu comecei a fazer algumas experiências no início desse ano com música, mixando algumas coisas, até mesmo carimbó, ritmos regionais. Aí eu pensei, já que eu estava mexendo com música, por que não trabalhar a obra do meu pai? E aí fui começando a fazer, assim, sem muita pretensão, e aí descobri que estava ficando um trabalho assim, muito interessante, né? Passei isso, inclusive, para outras pessoas, amigos meus, ligados à literatura e música também, e eles gostaram muito e falaram, olha, isso está muito bom, isso é melhor do que muita coisa que está sendo produzida, vai em frente. Então me incentivaram, e aí eu comecei a fazer, levar mais a sério. No início eu comecei a mais recitar algumas coisas, porque como são poesias, né, algumas partes, é uma mistura, né, de poesia, prosa, não tinha um estilo certo, a literatura do meu pai, né? E ele desenvolveu uma obra que se chama Viagem a Andara, né? A obra dele toda, vários livros dele
são todos dentro digamos, nessa saga, né, que é a Viagem Andara. E eu estou musicando Andara agora, entendeu? Estou fazendo músicas sobre Andara, que é a obra que ele criou. E Andara é a Amazônia, seria a Amazônia transfigurada, uma metáfora da Amazônia, e então uma Amazônia de sonho, né? Como na literatura tudo pode acontecer, tem um contato muito grande com a natureza, né? E uma parte assim até meio, digamos assim, de realismo fantástico, coisas fantásticas, né? A minha avó, a mãe dele, era escritora de lendas da Amazônia, então a gente já tem essa tradição na família, né? De arte, de contação de história e da oralidade, né? Então a música foi só mais um passo dentro desse caminhar aí que vem fazendo a minha família, né? E assim, não deixa de estar dando uma continuidade a essa obra tão bonita, tão magnífica aí que meu pai deixou, que é a Viagem Andara, e que vai além de de só um livro, né? Ali ele era uma pessoa muito evoluída espiritualmente, e tudo mais. Então, a gente quando fala de música, a gente tem que pensar também assim, qual é o que está sendo falado nessa música, qual é o tema, né? Qual é a mensagem, né? Então, eu te digo que a mensagem é uma coisa muito poderosa, né? Que é o que ele deixou nessa obra dele, e então a música está vindo nessa linha, assim, né? De uma coisa assim muito profunda e diferente, né? É um projeto que mistura aí literatura, música. E como você mesmo falou, eu também, como eu trabalho com arte visual, eu ando fazendo videoclipes, então botando imagem dentro disso também, né? Então, algumas dessas músicas eu já produzi videoclipes, né? Esse Sonho Verbais, na verdade, é um videoclipe, né, de uma das músicas. E então o nome desse projeto eu denominei de Cecim Experiência. Sou eu, Bruno Cecim, dando esse mergulho dentro das experiências do meu pai, né, que é o Vicente Cecim, e que também se denominou Cecim da Amazônia, né? E tu tendo como inspiração a obra, né? A obra do teu pai, e completamente inserido nesse contexto artístico, né? Tu falaste aí que já vinha da tua avó, da mãe, e as obras do teu pai. Chegastes a fazer algum ensaio fotográfico para alguma obra do Cecim, Bruno? Eu tenho até aqui comigo aqui alguns livros, né? Esse livro, por exemplo, a capa da foto dele, fui eu que fiz, né? Essa foto foi eu que fiz dele, inclusive a gente até é um pouco parecido, né? É verdade. E então foi um livro bem bacana. A foto de fundo é minha, é uma foto do bosque, e aí fizeram uma arte com essa foto dele, do rosto dele também, que é minha. É um livro que saiu pela Letras Selvagens, uma editora muito legal, do Nicodemo Sena, um escritor daqui de Belém. E eu tenho aqui também um livro da minha avó, que tinha falado da minha avó, né? Que é um livro já de lendas da Amazônia. Essa aqui era minha avó, Yara Cecim. E eles têm uma ligação. De artistas, de intelectuais, e a gente só ganha, né? São presentes que as obras de vocês dão, que vocês dão para a gente. Bruno, nós temos aqui, tá no ponto já, baby? Tá no ponto aqui um pouquinho do trabalho do Bruno para a gente mostrar. Vamos acompanhar um pouco aqui da obra do Bruno, que é o trabalho que ele tá fazendo agora, Cecim Experiência com Sonhos Verbais. Acompanhe. Em Andara, estamos indo.
Andara nunca quis a imobilidade. Se move como águas da Amazônia, intensamente. Em um ir, sem ir. Andara, quero o sonho verbal dos cento. Fosse, estaria, haveria de, houvesse, enfim, do eu, Andara, tu andarás, ele andará, por onde andaremos? Andássemos todos quando andamos em Andara. Através de andar, através dos livros visíveis de Andara, através de Andara vamos, de alguma forma, vamos. Sim ou não? Nunca fomos. Nunca iremos. Andara não tem fim. Muito bem, 11h08, cadê o Bruno? Coloca o Bruno na tela comigo novamente. Cadê o Bruno? Bruno, que bacana esse teu clipe. Essa música e a interpretação é tua também? Essa música é minha, né? Deixa eu explicar um pouco. Essa é uma das... Quando eu comecei esse projeto, tá muito recente, né? No início do ano. E eu ainda estava nesse processo, me descobrindo dentro disso, descobrindo como isso ia se degringolar. E no início eu fiz muito músicas assim, nesse estilo, que seria eu mais recitando, né? Tu vê que eu não canto tanto, então, porque eu acredito que... Me lembrou o estilo Arnaldo Antunes em algumas músicas dele. Lembro um pouco, porque ele trabalhava muito essa coisa da poesia, a poesia falada, né? A palavra cantada, que existe até um projeto assim. Então, então, alguns momentos eu acho que necessita ser mais falado, ser mais nítido o que está sendo dito, do que você simplesmente cantar e às vezes a pessoa não conseguir entender e ouvir. Mas aí depois desse processo, dessas primeiras músicas, eu comecei a me descobrir como cantor também. Então, em algumas músicas eu cantei, eu até mandei para vocês aí um outro vídeo, que é o Andara, Andara, de uma outra música, que essa eu já canto mesmo, né? Então, essas músicas que eu já estou, assim, já passei das 50, assim, em 4 meses, foi uma produção muito intensa. Parece que meu pai estava comigo fazendo, porque era uma necessidade dessa coisa sair de mim e botar isso, sabe, em forma de música impressionante. Então foram surgindo várias músicas
em vários estilos musicais, inclusive, né? Em vários estilos, tem músicas mais, parece mais uma MPB, mais calma, tem outras que parecem um rock, outras que são música mais eletrônica. Então, e assim, eu mesmo estou produzindo, né? Então, não são músicas ainda gravadas em estúdio, então não tem essa afinação tão Não perfeita, tem um mas álbum ainda com as tuas músicas. como não entendi? Ainda não tem um álbum com as tuas músicas. Não, ainda não tem o álbum. Como é um projeto novo, inclusive eu queria convidar as pessoas que no dia 12 agora, segunda-feira, vai ser lançado a primeira música de trabalho desse projeto, né, oficialmente. Ela vai ser distribuída através da distribuidora One RPM, que distribui para todas as plataformas digitais musicais, né, as principais. Então, as pessoas vão poder ter acesso, né? Vai botar lá, digitar Ceci Experiência, o nome da música, e ela vai aparecer, você vai poder postar uma postagem com a música junto, entendeu? Ela vai ficar disponível, né? Como qualquer outra música de qualquer outro artista. Então, na verdade, eu estou me lançando agora com esse novo projeto e essa nova música que vai ser no dia 12. E aí eu pretendo fazer, assim, lançar uma por mês, pelo menos, algo assim, né? Selecionar melhor agora essa vastidão de músicas que eu cheguei a produzir, olhar direito para elas agora e, de repente, até reeditar algumas para sair bonitinho, né? Bem redondinho, para o público apreciar esse trabalho, né? Esse novo trabalho, que eu acho que está bem interessante, né? Acho que ele vai agradar tanto quem gosta de música, quanto quem gosta de literatura, quanto quem gosta de arte, e o público em geral, né? E esse teu trabalho, ele, apesar de ser recente, né, como tu já deixaste bem claro aqui, é um trabalho novo, mas a música faz parte da tua vida já há muito tempo, né? A tua relação com a música, ela já vem aí de outras experiências. Como é que hoje tu te vê mais fotógrafo, mais músico, produtor cultural? Como é que é o Bruno hoje? Como é que o Bruno Cecim se define hoje? Pois é uma mistura, né, de um pouco de tudo. Na verdade, o artista, hoje em dia, eu acho que tem que ser um pouco multimídia. Não só o artista, né? Todo mundo, hoje em dia, tem a questão da mídia, né? O próprio celular, as redes sociais, tudo isso acaba levando a gente a ser uma pessoa mais assim, né? Então, você tem que aprender a usar essa nova tecnologia, essas ferramentas. Então, eu, como artista visual, inclusive, então, não tinha como não ser dessa forma. Então, eu acabo trabalhando em várias vertentes, né? As principais, que a gente tem que focar, né? Senão a gente acaba se perdendo. Então, é a fotografia, né? Da fotografia veio o cinema, né? Que eu trabalho. Dentro do cinema, tu tem que ter um segmento. Então, dentro do segmento, meu segmento é a imagem também. Então, eu sou cinegrafista, sou diretor de fotografia, faço documentários e tal. E agora a música veio de uma forma muito forte, né? Digamos assim, músico frustrado, né? Porque eu nunca me envolvi com uma forma mais, como eu falei, mais seriamente com isso. E agora ela veio à tona, não me deixou escapar, né? Então, eu acho que realmente agora eu vou entrar nessa outro segmento, que é o segmento da música, né? Foi uma coisa que me pegou aí e agora acho que não vai ter mais jeito, porque as pessoas estão gostando e vão querer saber e eu acho que vou ter que dar andamento, né, nesse trabalho. E agora, assim, inclusive, eu estou começando a me especializar mais, né? Recentemente eu fiz um curso, inclusive, de música na área de canto e composição e tal. Então, seria um próximo passo, hoje de ter me lançado agora como músico, como cantor, como produtor musical, primeiramente apresentando a obra do meu pai, eu pretendo lançar o meu trabalho mais autoral, que seriam as minhas composições. Então, a partir desse curso, eu já comecei a criar algumas coisas. Estou com 2 músicas autoral, minha mesmo, a letra escrita por mim, e inclusive
tem alguma coisa assim a ver com esse projeto, que é uma influência minha, né, mais direta, é a obra do meu pai, as coisas que ele falava e me deixou, assim, tipo, mensagens, né? Então, eu pretendo também lançar esse trabalho mais autoral, né? E aí eu procuro parcerias, né? Músicos, de repente montar uma banda para apresentar, gravar uma demo e tentar gravar um álbum mesmo, lançar um disco, fazer shows. E assim, como é uma obra muito ampla e pode expandir para outras áreas também, né? Então, como eu trabalho também com cinema, fazer performance, vídeo performance, naquele vídeo map e projeção com esses vídeos, dá para fazer uma infinidade de coisa, né? E de repente musicar alguns poemas, algumas obras do teu pai? É, Seria bem, né? justamente Depende é um pouco do teu é o que eu trabalho tenho, agora. é o que eu tenho, é a minha missão agora, né? Dentro da obra dele, como é que eu chego nessas músicas? Às vezes eu condenso algumas coisas que ele me falou, às vezes alguma coisa que eu li, às vezes não é assim tão ao pé da letra, digamos assim, né? Eu pego uma poesia, eu faço uma certa adaptação para virar uma letra de música, né? Então, e é um desafio, porque, assim, na verdade, é um dos motivos que eu comecei a fazer esse trabalho, que eu despertei para isso, porque a obra dele, de certa forma, é um pouco densa, né? Não é uma literatura tão fácil. Assim. Então, muita gente acaba não lendo porque, de fato, não consegue ler, não consegue entender muito bem. De repente, Então, com o poder da música, tu poderias isso. popularizar mais, né? É, Essa essa a linguagem. ideia, na verdade. Como a música é uma arte, uma linguagem muito mais popular, né? É uma linguagem universal, né? A música, na verdade. E é uma coisa muito poderosa, né? Você falou do negócio do contato com a música. Eu, desde que eu nasci, eu tenho contato com a música influencia a vida de todo mundo, né? Os músicos, eles compositores, eles influenciam toda uma geração, né? Daquela época que as pessoas estão ouvindo aquelas músicas. Infelizmente, eu acho que a gente anda com uma safra não tão boa quanto de épocas passadas, que você vê, nossos pais ouviam Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque. Então, hoje em dia, a gente tem outras referências, né? Não digo que nem tudo está perdido, ainda tem muita coisa boa, mas isso tudo influencia a gente, né? A nossa cultura, o pensamento dos jovens. Então, eu acho importante pensar também nesse conteúdo que está sendo produzido, né? E a música é uma coisa assim, está na nossa vida desde que a gente nasce. Aliás, antes da gente nascer, né? Na barriga da mãe, a criança já escuta a mãe cantando. E parece que com 21 semanas, esse é o primeiro sentido que o ser humano tem é a audição. E ela ouve a mãe, aquela coisa, não, 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 e quando ela nasce, ela rapidamente, quando ela escuta o barulho, o som da voz da mãe, ela já se conecta com esse som que ela já conhecia. Então, a primeira coisa que ela reconhece é isso, que é um som que ela já ouvia, né? Para você ver como A a sonoridade da mãe, da voz da mãe, da né? voz da mãe. Então, tudo isso é o som, né? Que eu ando estudando, a questão do som, né? O que é o músico, o que é a música? É essa pessoa que pega esses sons, existe o som da chuva, o som dos pássaros, o som das coisas, da natureza, e isso não é a música. Isso e ordena de uma forma que fica interessante, isso se torna música. Então, o que eu ando fazendo com a obra do meu pai é um pouco isso. Eu vou pegando as coisas que eu acho que tem de interessante, né? Trago isso para dentro dessa música que eu venho criando, que eu dei o nome, inclusive, de Música Andara, né? E homenageando a obra dele, que era A Viagem a Andara. Né? Então, Cecim, Experiência e a Música Andara. E aí transformando essa obra, né? Musicando essa obra incrível. E
obra de Vicente Cecim. E, Bruno, a gente também não pode deixar de lado os teus feitos como fotógrafo, né? Tu chegaste já a expor obras em Milão, na Itália. Fala um pouco para a gente dessa experiência aí, como foi, e mesmo com o teu foco agora voltado para o teu lado músico, né? O teu lado artístico, musical, eu acredito que a fotografia seja uma das tuas paixões e que já te deu bons frutos. É, a fotografia, digamos que é a minha principal paixão atualmente, né, dentro desse segmento da arte. E através eu digo assim que meu pai, por exemplo, escrevia com palavras, né, escrevia os livros dele, e eu escrevo, eu não sou muito bom com Com as imagem. palavras, então eu escrevo com as imagens, né? Então é uma coisa que me acompanha já há muitos anos. Nos meus primeiros cursos que eu fiz, nem eu sabia, né? Eu estava estudando cinema em São Paulo na época, e a câmera sempre chegava na minha mão. Os próprios alunos falavam: não, dá para o Bruno, que o Bruno sabe filmar, dá para o Bruno, que o Bruno gosta de filmar. É um curso assim de realização coletiva em que a gente passa por todos os processos de um filme, produz, faz o roteiro, filma, depois edita, tal. Então todo mundo faz um pouco de tudo, e a câmera sempre parava na minha mão. Aí, opa, então o próprio professor incentivava: nossa, o teu trabalho é muito bom e tal. Então foi aí que começou a despertar esse interesse, comecei a fazer. Aí virei fotógrafo lá em São Paulo, trabalhei em agência de notícia, em jornais, publiquei praticamente em quase todos os principais jornais e revistas do Brasil, né? Folha de São Paulo, Estadão, nas revistas da época, Veja, Isto É, e portais de notícia. Então, assim, e aí agora mais recentemente voltei para Belém em 2016, né? Por causa do meu pai, que não estava muito bem de saúde já. E aí fiquei, porque queria ficar perto dele, né? E aí agora aqui eu trabalho também com fotografia, né? E desenvolvo alguns trabalhos pessoais também dentro dessa área. Cinema também, quando dá, faço alguma coisa, documentário, filmes e tal. E aí o ano passado, o ano retrasado, o papai faleceu, então foi um baque muito grande, fiquei, né, naquele momento ali meio de luto. Mesmo assim, consegui fazer um vídeo homenagem para ele. Aí, ano passado, eu fiz um documentário e também, há um ano atrás, eu comecei a desenvolver uns projetos que a gente estava naquele auge de um monte de coisa acontecendo no Brasil também, né? Complicado e tal, desmatamento e tudo mais. E aí, eu, como artista visual da Amazônia, eu também trabalho com jornalismo e tal, então meu olhar também, além de artístico, é um pouco crítico também. Então, às vezes o artista, a obra do artista, ele vai um pouco, tem um pouco desse viés, né, de botar um pouco no dedo na ferida e tal, como é a questão do jornalismo. Então, eu fiz algumas obras que, além de ser obras artísticas, ela também tinha essa coisa assim também de mostrar algumas coisas que acontecem na nossa região. E o importante, o legal disso, é que foi para fora, né? Então, assim, é um artista daqui mostrando as coisas que estão acontecendo de um olhar artístico, né? Pro centro da arte no mundo, né? Que é a Europa. Ter um olhar da Amazônia para o mundo, né? Levando aqui através das tuas lentes. Foi muito legal. 5 exposições, a maioria foi ali na região de Milão, teve uma em Londres também. E pela minha felicidade, acho que logo na primeira, geralmente são exposições com participação de vários artistas, né, vários segmentos, fotografia, artes plásticas, então, e eu fui indicado logo nessa primeira, na categoria Speciale, que é em italiano, como a melhor fotografia, né, na categoria especial. Então, foi muito legal, né? Já estava sendo legal estar participando de uma exposição internacional, né? E aí ganhar um prêmio, e aí esse prêmio já me deu direito de participar de uma outra, e aí já fiz uma outra, então foi bem legal, assim, experiência muito boa. Aí eu parei um pouco de mandar esse material, e
assim, porque assim, é uma coisa, quando começa, né? Então, agora estou dando um tempo para analisar melhor a minha produção e ver quais são as próximas que eu vou tentar mandar para participar, porque é muito legal, né? A gente tem essa troca. Infelizmente, eu não pude ir, né? Recebi o convite e tal, mas questão de trabalho e tudo mais. Eu tenho uma filha pequena, eu cuido dela, inclusive ela acordou aqui, é a Flora Cecim também, da Amazônia. A gente tem uma ligação muito forte, né, também com essa coisa da Amazônia, né? Meu pai chamava da Floresta Sagrada, né? Está muito presente na obra dele, né? Dali que ele tirava toda a força dele, né? E nós temos essa coisa das lendas, né, Bruno? Da gente crescer ouvindo as histórias e tal. Então, eu imagino que tu, como filho de um grande escritor que adorava escrever também a Amazônia, deve ter crescido ouvindo muitas histórias, assim como a pequena Flora também vai ouvir muitas histórias. Recente agora, a Globo lançou uma série chamada Cidades Invisíveis e Foi. trata muito disso, né, do folclore, do místico, e essa tua fala me fez lembrar dessa obra aí que disponibilizada nas plataformas de stream. Não, é perfeito. Na verdade, assim, a obra da minha família ela tem muito dessa coisa mesmo. Eu até estava tentando falar sobre isso, que é a questão dessa coisa mística que tu falou, né, dos encantados, né, dessa nossa encantaria que tem aqui na Amazônia. Então, de fato, não só o meu pai, mas começou, na verdade, com a minha avó, né, a dona Yara, assim, que, inclusive, ela publicou esse livro aqui, que é o Lendário. Por que lendário? Porque ele reúne todos os contos dela. Ela era contadora de lendas da Amazônia, né? E autêntica, porque assim, ela nasceu lá no início do século, em 1900 e pouquinho, né? E na beira do rio Tapajós, em Santarém. Então, o rio Tapajós, que é esse rio muito mágico, muito, né? E naquela época, então, mais ainda. Então, ela ouvia da própria mãe, que passou da mãe para a avó, essa coisa da oralidade, essas histórias, essas lendas da Amazônia. E E que aí vão ela passando contou. de geração em geração, né, Bruno? Foi passando, justamente. E aí chegou no meu pai, né? E chegou na gente, nos filhos do meu pai, que sou eu, meus irmãos. A gente ouvia essas lendas. Lembro que ela tinha uma casa em Mosqueira e a gente ficava ali na rede ouvindo e morria de medo, que algumas delas são, inclusive, dá medo, né? Meio aterrorizante. E aí a gente, vovó, mas isso é mentira, né? A gente está aqui com medo e tal. E ela, no final, ela fala, não, é verdade. Eu sempre jurava de pé junto que era verdade e tudo mais. Então, assim, isso influenciou muito o meu pai, que virou escritor depois. E até hoje, né? Por exemplo, quando eu vou para o interior, assim, a minha família é aqui da Ilha das Onças, aqui na região de Ilhas, aqui na frente de Belém, e papai contava, a vovó contava a história da Matinta Pereira, e que está presente, né, no Cidade Invisível, lá da série da Globo, e a Mãe d'Água, o Boto, e tudo isso ficava no nosso imaginário, e até hoje a gente leva, e se bobear, a gente vai passar, vai continuar passando essas experiências, essas histórias. Pois é. E deve ser incrível, né? Tu ter uma vida dessa, uma história, uma experiência dessa para contar, porque tu tens referências, né? Referências de família, referências que tu viveste e tal. Pois é, e isso está muito embutido na obra do meu pai, nessa viagem Andara, né? Ele gostava de falar, por exemplo, uma frase dele célebre, que é o seguinte: o natural é o sobrenatural, e o sobrenatural é natural. Então, para ele, não tinha essa divisão, entendeu? Então, como nos livros dela, que é um pouco mais literal, essa coisa das lendas da Amazônia e tal, ela tem essas lendas, tantas mais tradicionais, como você falou, Curupira, Matita Pereira, e tem umas bem diferentes mesmo, né? Que são lendas que, inclusive, foram passadas por tribos indígenas,
e coisas que também na época falavam que era verdade, inclusive, então a gente nunca sabe onde está, onde vai a parte da ficção ou da realidade, né? Nessas histórias. E aí, dentro da obra do meu pai, também tem esses seres mais encantados ainda, porque aí são seres que ele inventou, digamos, da cabeça dele, mas, na verdade, ele dizia que não inventava nada, ele era uma pessoa que só transmitia coisas que ele sentia, ele gostava de dizer que ele era só um instrumento, né? Então, por exemplo, um dos livros dele tem essa ave aqui, que é o curau, né? Ela é muito presente na obra dele. Inclusive, esse livro aqui foi o último que ele lançou, é a obra completa dele, é um livrão, né? Que tem quase tudo que ele fez. E aí a capa tem o pássaro curau. Esse pássaro é um pássaro que vem, por isso que o nome dele é curau, ele vem e cega as pessoas. E a partir desse momento que as pessoas ficam cegas, na verdade, é aí que elas conseguem enxergar direito as coisas da vida, né? E isso é muito a obra do meu pai Andara, né? Que ele escreve essas coisas de fato que estão ocultas, né? Que se escondem da gente ou que a gente pouco fala, que debate, né? E tem essa presença do sobrenatural, né? E do sagrado também em todo o tempo na obra dele. Então, e isso eu estou trazendo para as músicas, né? Muito legal que essas músicas, ela que estava falando da questão de conteúdo, né? Então elas trazem essas histórias fantásticas, esse conteúdo que é a nossa cara, né? A cara da Amazônia. Ele tinha uma coisa que ele falava, que era assim, que ele escrevia os livros que ele mesmo gostaria de ler, né? E eu sinto isso dentro desse trabalho que eu ando fazendo das músicas, né? Essas músicas, elas estão ficando tão legais, assim, que eu sinto isso, que são músicas que eu gostaria de ouvir, gostaria de estar ouvindo. Se fosse sintonizar no rádio agora, eu gostaria de estar ouvindo Cecim Experiência e a música Andara, Que entendeu? bacana, que bacana. Então, eu gostaria que as pessoas conhecessem, faço o convite, porque é um trabalho que está sendo feito com muito carinho, né? Não só para homenagear o meu pai, mas também para dar esse segmento nessa obra tão importante, como uma árvore, né? que nasce e cai a semente e aí continua com uma outra árvore. Então, eu sou essa semente que veio depois, que inclusive a minha filha também, né? Ela canta comigo em algumas dessas músicas. Já peguei ela para cantar um refrão, então ela canta. Dando Então, continuidade quem sabe ela dê essa continuidade também. Ela já é uma pequena artista, já. É uma pequena artista, uma pequena notável. Bruno, é muito bacana conversar contigo, conhecer um pouco do teu trabalho. E tu falaste do lançamento dessa música, do clipe e tal, no próximo dia 12, Dia dos Namorados, segunda-feira. Alguma temática romântica aí, proposital essa data, ou foi mera coincidência? Foi coincidência, eu achei legal, porque é uma data, né, importante. E o que é o Dia dos Namorados, né? É esse sentimento, né? É o amor, né? Então, eu acho que cabe bem, porque era uma coisa que meu pai gostava muito de plantar nas pessoas, né? Ele era esse semeador da amizade, do amor, das coisas boas, né? Era um ser humano muito evoluído espiritualmente. A gente falava que ele era como se fosse uma entidade, né? Então, eu tinha muito... A gente foi um privilegiado de ter ele como um pai, mas também como essa pessoa que, né, passou todos esses ensinamentos para a gente. Então, é uma honra, né, ser filho dele, estar tocando essa obra agora. E a música, o nome dela é Música e Musgo, né? Ela não é romântica, infelizmente. Na verdade, essa data, quando a gente manda a música e ela é aprovada pela distribuidora, eles passam uma data, geralmente um pouco mais à frente, tipo uma semana, duas, para dar tempo da pessoa estar divulgando, fazendo esse trabalho de divulgação, que é o que eu estou fazendo, né? Saiu essa semana algumas matérias em jornais, ontem eu dei uma live, hoje eu estou aqui com vocês, e aí
Então, dia 12 agora vai sair oficialmente a primeira, né? E aí, conforme for, a gente vai Como é que o estar pessoal faz para lançando. ter acesso a essa música, Bruno? Tu vais fazer algum lançamento específico ou tu vais divulgar nas plataformas de streaming, nos aplicativos de música? Como é que a gente vai conseguir consumir esse teu conteúdo? Ela, a partir do dia 12, se não me engano, às 0 horas, ela começa a ser disponível em todas as plataformas digitais musicais, né? Todos os streams. Então, não sei se pode falar o nome, mas Spotify, tarará, Pode falar. todas elas vão ter a música lá. Então, você tem o aplicativo, você pode YouTube, Deezer, isso, Spotify. pode fazer um story, marcar lá e botar o nome, Ceci Experiência no Instagram, e aí ela vai estar lá, você pode marcar ela no seu story. Enfim, ela vai ser uma música lançada oficialmente como todas as músicas de todos os músicos profissionais, né? E essa é Então, só a primeira? Tem mais alguma no forno aí? O que a gente pode esperar mais do Bruno então Ceci? essa é a primeira. Na verdade, estou lançando ela quase como um teste, eu queria ver como é que ela ia ser aprovada e tudo mais. Eu nem esperava assim, a coisa ser tão rápida assim, até porque senão eu poderia até pensar em escolher de fato uma música de trabalho mesmo, assim, que represente bem o trabalho. Então, assim, era uma música que eu gostava, foi feita toda autoral, a parte musical, a letra, né, eu cantando, a interpretação. Então, é uma música legal de ser lançada, assim, como primeira. Mas, digamos que a música de trabalho provavelmente seja a próxima agora que eu lance, a segunda. Eu vou procurar uma bem, como se fosse assim, representativa para essa obra e pretendo lançar uma outra em breve. Mas essa já é muito legal. Essa, inclusive, eu mandei um trechinho para vocês, não sei se quiserem botar aí. Baby, a gente tem aí a música no WhatsApp? Música e música. Dá uma olhadinha aí no WhatsApp da rádio para a gente colocar aqui um pouquinho, um trechinho da música do Bruno. Por falar nisso, eu queria agradecer, viu? Não esqueci de falar, Esse aí. a Nilde Gomes. Esse aí. Isso. Vamos lá. Dá pra gente colocar. Olha aí. Maravilha. Deixa rolar o som. Deixa tocando. Isso, só baixa e deixa o bezedinho tocando pra gente. Essa é Andara, Bruno. Não, essa é a que vai ser lançada, é a música e musgo, né? É essa que vai sair dia 12. Primeira mão aí para vocês. Maravilha, então a gente está tocando aqui a música. Pode tirar, baby, porque a gente não vai atrapalhar aqui o lançamento dela, que o Bruno vai fazer na próxima segunda-feira, dia 12. E você está convidado a acompanhar os perfis do Bruno. Bruno, qual é o teu endereço nas redes sociais para a galera te achar e curtir teu trabalho, conhecer um pouco mais da tua história como fotógrafo, como artista do audiovisual, produtor e agora cantor, né? Bruno, que aliás não é cantor somente agora, o Bruno já vem aí de uma história da música e tal, mas assinando esse trabalho é agora, né, Bruno? Me fala como é que a gente te encontra nas redes sociais e tal, deixa aí um recado pra galera, e eu quero agradecer a tua participação aqui no Manhã News.
e dizer que sempre que tiver lançamento, por favor, vem aqui com a gente, que a gente faz questão de divulgar o teu trabalho, que é incrível, e quero te parabenizar pelas tuas obras, né? E dizer que estamos aqui sempre de portas abertas para os teus conteúdos, que são maravilhosos. Como é que a gente te encontra nas redes sociais, Bruno? Obrigado, viu, querida? É o seguinte, é o meu nome, né, Bruno Cecim, e também agora eu estou me denominando como Cecim Experiência, né, que é essa pessoa que vai apresentar esse projeto, né? O Cecim Experiência sou eu, então eu também já estou adaptando o meu nome até mesmo nas redes sociais como Cecim Experiência, né? Eu tenho Instagram, Facebook, tenho um canal no YouTube, então tem bastante conteúdo aí, alguns videoclipes já produzidos, então quem quiser acompanhar algumas coisas sobre fotografia, sobre cinema e agora sobre música, é só acompanhar lá e ficarei muito feliz. Quem quiser partilhar alguma coisa, né, comentar, e só tenho a agradecer. Queria agradecer também a Nilde Gomes, que é a nossa colega aí também da rádio, né, e a você também por essa nossa entrevista muito bacana no dia de hoje aqui. Eu que agradeço, Bruno. Foi muito bacana conversar contigo, te conhecer um pouco do teu trabalho, e tenho a certeza que agora a gente vai passar a te seguir aí nas redes sociais e consumir os teus conteúdos. Obrigada, Bruno. Sucesso nessa experiência agora que é o Cecim Experiência, né? É a música, é o poema cantado, é a letra cantada, e quem ganha somos nós. Muito obrigada, Bruno. Querendo voltar, estou sempre por aqui. Obrigado. Até a próxima. Esse foi Bruno Cecim lançando o seu trabalho aqui no Mania News com exclusividade. E a gente fica cheio de orgulho de conversar com um artista paraense nosso, produzindo um conteúdo bacana e levando a nossa cultura, os nossos contos, a arte, a experiência, a expertise e esse trabalho incrível para o mundo. 11h42, eu vou ali rapidinho tomar uma água. O intervalo comercial vem aí e eu volto na sequência.